Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vocês estão na plataforma da solução de webconferência. Mas antes de decolar em mais uma transmissão online, vamos ver algumas dicas importantes para que sua reunião seja muito produtiva e agradável. Está diante do computador? Então aproveite para ajustar a câmera com o melhor enquadramento possível. O ideal é você não colocar a câmera contra a luz, uma janela com sol ou uma lâmpada forte. Isso faz com que sua imagem fique escura. Durante a webconferência, sua participação é importante. Para interagir, você pode mandar mensagens pelo bate-papo, o famoso chat. Se tiver câmera e microfone, você também pode pedir a palavra. É só clicar nesse desenho aqui de braço levantado. Em seguida, o palestrante aceita ou não seu pedido de palavra. Oba, é minha vez de falar. Vai vendo aí como eu faço. Na sua vez será assim também. Eu clico no microfone que apareceu na tela após o pedido ter sido aceito. Em seguida, clico no ícone de câmera. Pessoal, agora a minha imagem que aparece na tela deve ser compartilhada com todo o grupo. Aí é só falar com os participantes. Todos vão ver e ouvir você. Deu alguma coisa errada? Calma, não entre em pânico. Temos uma equipe especializada acompanhando toda a webconferência. Escreva no bate-papo particular para o suporte técnico. E antes de desembarcar da webconferência, não deixe de responder nossa enquete. Sua opinião é muito importante para nós. Para responder, basta clicar uma vez em cada pergunta. Já respondeu? Então, é só se despedir dos colegas e encerrar sua participação. Esperamos ver você mais vezes por aqui. Até logo! Boa tarde, pessoal. Meu nome é Fabrício, trabalho aqui no Núcleo de Compras da Diretoria de Ensino, a maioria de vocês me conhece. Eu estou aqui com o Fábio, PCNP de Educação Física, e com a Patrícia, também funcionária aqui do Núcleo de Compras. E a gente vai conversar um pouquinho essa tarde com vocês sobre algumas informações e orientações sobre a padronização da requisição de transportes, tá? E uma nova ferramenta que nós estamos implantando aqui na diretoria para solicitação de serviços de transporte, principalmente ligados ao GESP, que no momento é o programa que mais demanda transporte aqui na nossa diretoria. Nós estamos vendo aí que tem poucas escolas logadas, né? Lembrando que é muito importante a participação de todos, né? Foram convocados diversos servidores aí da equipe gestora, e até o responsável pelo GESP da unidade, então não tem justificativa para o pessoal não estar recebendo essas orientações, porque vai fazer falta na hora de organizar os trabalhos de vocês aí, tá? Então, quanto mais pessoas puderem estar assistindo essa orientação, melhor, certo? Nós vamos iniciar o PowerPoint aqui, tá? Vocês. Então, a nossa conversa de hoje trata-se sobre informações e orientações sobre a padronização da requisição de transportes, tá? É a introdução do novo procedimento a fim de melhorar e agilizar os procedimentos de contratação. Para que vocês entendam o assunto principal da nossa webconferência aqui, são as solicitações de viagens, principalmente voltadas para os jogos escolares que estão acontecendo, tá? As nossas contratações são feitas através de uma ata de registro de preços. O que é essa ata de registro de preços? É um contrato, é uma licitação que a diretoria formaliza, onde ela licita e registra o preço do quilômetro rodado. Ou seja, as empresas vêm, dão suas ofertas e é registrado o preço do quilômetro, certo? Então, o quilômetro tem um preço. E aí a gente vem, de acordo com as solicitações de vocês, até mesmo as solicitações do Fábio aqui, da equipe que trabalha com o transporte, calcula as rotas, né, das escolas, para onde vai, de onde vem, se tem que passar em algum outro lugar, chega num valor e expede uma ordem de serviço para a empresa, que a empresa então vai lá e realiza o transporte. Esse é o processo da ata de registro de transporte, funciona dessa forma. O preço registrado, a gente vem, calcula as rotas, organiza as viagens e aciona a empresa para que ela então
vá lá e faça o transporte dos alunos. Tá? Diante das solicitações dessa ata, diante do que é previsto no edital da contratação, nas ordens de serviço, no termo de referência dessa contratação, as solicitações de transporte elas têm que ser feitas com, no mínimo, 3 dias anteriores à viagem. Então, eu tenho que acionar essa empresa, e essa empresa tem que ter um tempo hábil para realizar esse serviço, tá, que nós estamos solicitando a contratação. Por quê? Porque a empresa tem que ver a disponibilidade do ônibus, a empresa tem que ver a questão do seguro de viagens, o registro daquela viagem junto à Artesp, né? Então, por isso, esses 3 dias anteriores. E o principal intuito dessa web é justamente a gente alinhar essas situações. Tá? Nós tivemos uma reunião entre a equipe aqui da diretoria, no qual a gente vai ter que fazer alguns acertos até mesmo para atender isso que a legislação e o nosso contrato prevê em relação a essas solicitações, certo? Então, o Fábio está fazendo algumas alterações, vai ter que trabalhar algumas alterações no calendário ali dos jogos, no cronograma dos jogos, e nós montamos essa plataforma para melhorar essas solicitações das viagens. Tá? Então, quais são as informações que a gente precisa quanto às contratações de serviço de transporte? A quantidade, às vezes, das equipes que vão estar jogando, o dia dos jogos e as classificações, e principalmente a lista de passageiros. Tá? Esse novo procedimento, essa nova ferramenta que nós vamos apresentar para vocês, que a Patrícia vai mostrar para vocês mais tarde, daqui a pouco, vai começar a ser utilizada a partir de agora. Tá? A partir desse momento, essa ferramenta já está disponível, né? Ela vai ser acessada através lá do site da Diretoria de Ensino. Isso tudo vai ser mostrado para vocês depois. Então, todos os transportes, sejam de jogos, até mesmo porque nós estamos focando aqui nos jogos, mas essa ferramenta é utilizada para qualquer solicitação de transporte. Então, por um exemplo, que a escola tem alguma outra viagem, que foi algum projeto que foi aprovado, que já foi autorizado o orçamento, e vai ter que ser feita uma viagem ao museu, qualquer tipo de viagem, também será solicitada através dessa plataforma. Então, não é especificamente para os jogos. A gente trata dos jogos porque a maior incidência nossa é de transporte para os jogos escolares. Mas essa plataforma serve para qualquer tipo de solicitação de transporte. Tá? E aí o início é imediato. Então, por isso que eu falei para vocês a importância de vocês estarem acompanhando essa webconferência e os documentos que nós vamos estar enviando para vocês, porque se amanhã você vai mandar alguma equipe para algum jogo, você já tem que estar utilizando essa plataforma. Então, quem não assistir, quem perder isso daí, vai ficar um pouco complicado de conseguir organizar o transporte aí da unidade. Bom, orientações. O prazo mínimo para a solicitação de uma viagem é de 3 dias anteriores à viagem. Solicitações fora desse prazo não serão atendidas. Então, só para vocês entenderem o contexto, pessoal. Até então, vocês mandavam um ofício aqui, o Fábio montava o cronograma e mandava também os memorandos dele, tramitava aqui entre o núcleo pedagógico, o núcleo de compras, e às vezes a escola só mandava a lista uma vez, lá no começo, e achava que aquilo estava suficiente. Essa sistemática vai mudar completamente a partir de agora. Tá? Todas as viagens que serão feitas deverão ser solicitadas pela unidade escolar. Até mesmo por isso que a gente pediu para que o vice-diretor, o professor coordenador, o professor de educação física, o professor responsável pelos jogos da unidade, todo mundo assistisse essa web, porque para vocês se organizarem aí dentro da unidade, quem vai ficar responsável por fazer essas solicitações. Então, eu vou jogar, vai começar uma categoria, eu já sei os dias, porque o Fábio vai ficar responsável por, junto aos professores, organizar aí as datas. Então, o professor já sabe que dia que a equipe dele vai jogar. Entra lá, atendendo esse prazo de 3 dias úteis anteriores à viagem, faz a solicitação, encaminha a lista, encaminha todas as informações que vão estar lá na plataforma para a gente, e a gente atende o pedido. Chegou fora do prazo, não vai ser atendido. Tá? A gente tem que deixar bem claro isso, porque essa é uma exigência contratual. Não é eu, Fabrício, núcleo de compras, que está querendo dificultar. É uma exigência do contrato, é um padrão da secretaria. Essa ordem de serviço tem que sair daqui para a empresa com 3 dias de antecedência. Então,
vocês têm que solicitar com no mínimo 3 dias de antecedência para que a gente, no mesmo dia e às vezes, consiga compilar todas as informações, solicitar recurso orçamentário que muitas das vezes a diretoria não tem aqui, tem que pedir para São Paulo e mandar essa ordem de serviço para organizar essa viagem. Tá? Então, todas as viagens, todas, vão ser solicitadas pela escola. A escola veio, jogou, classificou. Daqui 3 dias, então, vai ter o jogo da classificação. No mesmo dia, o professor já informa, se ele não for voltar para a escola, ele já informa alguém ali, pelo telefone, pelo WhatsApp, informa a classificação, qual é a equipe, a escola já solicita esse transporte, porque tem que obedecer esses 3 dias de antecedência, certo? Qualquer coisa fora desse prazo não vai ser atendido, a escola não vai ter transporte, aí, consequentemente, vai gerar um transtorno, porque às vezes vai perder aí por WO, não vai conseguir realizar essa viagem, tá? Porque não obedeceu o prazo, certo? Nós temos um exemplinho aí para vocês. A viagem ocorrerá no dia 8, um exemplo, uma segunda-feira, portanto, ela deve ser solicitada no máximo até 3 dias, até dia 3, tá? Que seria a quarta-feira anterior. Então, vocês veem, vocês solicitando até na quarta-feira, a gente tem quinta e sexta para compilar essas informações, mandar essa ordem de serviço, empenhar, montar essa rota, porque muitas das vezes não é uma única escola que vem, a gente aproveita outras escolas para mandar junto no ônibus aí. Então, vocês têm que estar fazendo essa solicitação até no dia 3, na quarta-feira. A solicitação somente será atendida mediante a disponibilização de recursos e autorização dos órgãos competentes. Não adianta, claro, não preciso nem falar isso para vocês, mas não adianta você entrar lá e solicitar um transporte, seja para os jogos ou para qualquer outra coisa, se não tiver uma autorização de alguém aqui, já um projeto, e se não tiver recurso orçamentário. Até mesmo as solicitações que foram colocadas lá dentro do prazo, tudo certinho. Se a gente não tem recurso orçamentário autorizado pela secretaria, elas não serão atendidas, porque tudo demanda, claro, de recursos financeiros. Agora eu quero conversar um pouquinho com vocês, em especial com o diretor de escola, sobre a responsabilidade da unidade escolar. Tá? A gente tem que pensar que a gente está colocando, em relação às viagens, seja para o GESP ou para qualquer outra atividade pedagógica, extracurricular, a gente está colocando um aluno dentro de um ônibus na estrada. Isso tudo é muito preocupante, né? Até mesmo por isso que a gente está fazendo essa webconferência. Tem muitos diretores novos na rede, que às vezes não estão acostumados com esse trâmite, só que isso é de uma responsabilidade imensa para todo mundo dentro da cadeia, da cadeia ali escolar e contratual. O diretor de escola que está ali organizando isso daí, o aluno que está entrando, o professor que está acompanhando, a diretoria que está contratando, o fiscal do contrato aqui na diretoria, né? Então, todo mundo tem uma responsabilidade com esse aluno que a gente coloca na estrada, né? A gente já tem diversos exemplos aí, nós já tivemos um problema muito sério na nossa diretoria, que parte de vocês acompanharam. A gente tem que evitar qualquer tipo de problema em relação ao transporte. A gente não pode deixar, de qualquer forma, que aconteça algo de mal com as nossas crianças. Então, o intuito, até mesmo dessa orientação, é isso, a gente organizar de uma forma que as nossas crianças sejam colocadas lá dentro do transporte para cumprir as atividades de uma forma correta, de uma forma totalmente legal, sem nenhum problema, que possa gerar uma responsabilização, tanto para o diretor da escola, para a unidade escolar, quanto para a diretora. Então, a responsabilidade da unidade escolar. Providenciar a autorização de viagens para os responsáveis, tá? Isso já é de praxe, já acontece em relação aos jogos, todas as equipes que estão inscritas ali, o Fábio já exige isso daí, mas isso é para reforçar para vocês. Tem que ter autorização dos pais. Os pais têm que ser informados minuciosamente dos horários, dos locais, da forma que vai acontecer esse transporte. Tá? Relacionar na lista de passageiros a quantidade exata dos alunos que realmente viajarão. Vocês vão ver aí que na nossa nova plataforma, você tem que anexar a lista dos passageiros. Tá? Que não necessariamente é a lista da equipe. Eu não quero saber a equipe, eu não quero saber se tem 40 interessados em jogar vôlei, futebol, tal. Eu quero saber o número de passageiros, que o que vocês estão anexando ali no sistema é a lista de passageiros, não é a equipe. Tá? Para mim, aqui em relação
contratual, não interessa se é vôlei, se é futebol, de certa forma, interessa a lista de passageiros. Você está solicitando uma viagem para 20 pessoas. Então tem que ter uma lista com quantas pessoas ali dentro? 20. Tá? Não pode ter 21, não pode ter 19. Por que não pode ter nem mais nem menos? Porque a gente contrata o ônibus de acordo com o número de passageiros. Então, se você está colocando pessoas a mais na sua lista ali, solicitando, um exemplo, 25, uma viagem para 25 pessoas, e depois o ônibus chega e você coloca só 20, eu poderia ter aproveitado esse veículo para colocar mais unidades escolares junto. Então, não tem que ser, as informações têm que ser certas, tá? Não pode ter nenhuma divergência, tanto na lista quanto no número de passageiros que vão entrar dentro desse ônibus, certo? Verificar se os passageiros correspondem ao informado na lista antes do embarque. Pessoal, isso é muito importante. Não pode, de forma nenhuma, ter algum aluno dentro de um ônibus que não esteja na lista de passageiros. Por quê? Porque esse contrato nosso, ele gera uma relação de seguro, tá? Essas crianças, a partir do momento que elas entram dentro do ônibus, elas estão seguradas. Só que é uma relação nominal, tá? Essas crianças, essa lista, ela é inserida, é feito um seguro para cada uma dessas crianças. Essa lista é transmitida para a Artesp, isso é a legislação que exige, tá? Essas crianças têm que ser, essa lista nominal tem que ser informada. Então vamos lá a partir do pressuposto que a gente colocou o diretor, o professor, alguém que é ali na unidade, faltou um aluno aqui, vamos substituir de última hora e vamos colocar um aluno dentro do ônibus que não está na lista em 3 dias atrás. E, por alguma consequência desastrosa do destino, acontece alguma coisa com esse ônibus. Acontece um acidente. Esse aluno que vai estar ali dentro, ele não está assegurado. Isso gera uma responsabilização civil e criminal para todos nós envolvidos, principalmente para a unidade escolar que está colocando esse aluno ali. Então, eu peço muita atenção de vocês. Não pode, de forma nenhuma, alguém ser transportado dentro de um ônibus sem que o nome dele esteja na lista de passageiros previamente mandado aqui para a diretoria de ensino, certo? Então, fiquem muito atentos a isso, isso não pode acontecer. Vem acontecendo, às vezes alguma falha, já aconteceu algumas vezes, que a gente verifica, mas não pode acontecer de forma nenhuma justamente por isso, para que a gente, nem eu, nem vocês, nem todo mundo envolvido no transporte escolar seja responsabilizado. Não permitir que pessoas que não estão na lista realizem a viagem, isso que eu já estou dizendo para vocês, mesmo que seja um funcionário, mesmo que seja maior, não está na lista, não é para entrar dentro do ônibus. Por quê? Por conta do seguro, certo? É proibido a viagem de familiares e pessoas alheias à unidade escolar. Avisar com antecipação aos alunos e professores do horário de saída dos ônibus, tá? Por que a gente está falando isso, gente? Porque é um contrato, é um serviço, isso está sendo pago e não é barato, tá? Tenham ciência disso. Os contratos de transporte são caríssimos. O que a gente gasta para transportar os alunos é muito caro. Por isso que a gente tem que ter um olhar redobrado, tá? O diretor de escola responsável ali, ele é fiscal desse contrato, de certa forma, tá? Então ele tem que ver, até mesmo quando o ônibus não chega no horário, o ônibus atrasa, ele tem que relatar para a diretoria que isso aconteceu. E também não pode acontecer isso por parte da escola, né? Tem um horário a ser cumprido, o motorista está ali, ele foi contratado por um determinado tempo, então a gente tem que se atentar aos horários. Já aconteceu, somente para exemplificar para vocês, coisas que podem acontecer, não devem acontecer, mas já aconteceram. Às vezes o ônibus, o professor inicialmente mandou o ofício solicitando a viagem lá e depois ele cancelou essa viagem, essa turma não vai mais vir jogar, não avisou nem o Fábio aqui, que é responsável pelos jogos, nem o núcleo de como, não avisou ninguém. E esse ônibus chegou lá na escola e não tinha ninguém para esse motorista transportar, certo? Isso já aconteceu e não foi uma única vez, já aconteceu diversas vezes, tá? Essa viagem tem que ser paga da mesma forma. E, como eu já disse para vocês, um valor alto, tá? Então, nós não podemos, de forma nenhuma, deixar que isso aconteça, certo? Deixar que o ônibus chegue lá e não tenha aluno para ser transportado, porque houve uma falha de comunicação aí entre a secretaria, entre o diretor, entre o professor e a diretoria de ensino que fez essa contratação, certo?
Não permitir atraso por parte dos passageiros, principalmente dos professores que estão ali responsáveis por acompanhar aquela viagem. Informar a diretoria de ensino qualquer problema via núcleo de compras ou o núcleo pedagógico através do Fábio, certo? Então, qualquer problema que tiver com o transporte deve ser falado, deve ser relatado, gente, porque, como eu disse para vocês, nós pagamos e não pagamos pouco. Então, a gente também tem que exigir da empresa um serviço de qualidade. Então, qualquer problema que vocês tenham aí com o motorista, com a qualidade dos ônibus, informem ao Fábio, ao núcleo de compras, para que sejam providenciadas as correções necessárias. O Fábio vai falar um pouquinho com vocês aqui a respeito da importância dos jogos e algumas questões técnicas, tá? Eu só vou pedir, eu esqueci de falar no começo, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer colocação que vocês tiverem, vão anotando aí, que no final a gente vai ter uma interação, tá? Vocês podem estar mandando as dúvidas pelo chat, podem estar pedindo a palavra aí para conversar com a gente aqui, vai anotando para a gente tentar esclarecer o máximo das dúvidas aqui mesmo durante a web, tá? Nós vamos estar disponível aí para ir esclarecendo as dúvidas no decorrer, né, do tempo aí do transporte, dos jogos que vão estar acontecendo. Mas se vocês já têm alguma dúvida, já vão anotando aí, já vão digitando, deixando no jeito, para mandar para a gente aqui, a gente esclarecer essas questões, tá? Então, finalizando só a minha fala, todas as solicitações que vocês fizerem através lá da nossa plataforma, vocês terão uma devolutiva. Foi autorizada essa viagem, não foi autorizada, está faltando alguma documentação. Então, vocês podem ficar tranquilos em relação a isso, tá? Nós não podemos, de forma nenhuma, a gente tem que tentar fugir da responsabilização, gente, né? Responsabilização por atos e por algum tipo de omissão, tá? Todos nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos fazendo, principalmente em relação ao transporte, colocar um aluno na estrada. Mas se a gente fizer cumprir a cadeia certinha, tanto nós aqui na diretoria de ensino, quanto a unidade escolar, não vai ter responsabilização nenhuma. Como eu disse para vocês, é muito importante, é muito delicado essa questão da gente colocar um aluno na estrada, né? A gente está sujeito aí, por mais que a gente tente, contrate, as nossas empresas são empresas idôneas, né, trabalham de uma forma muito correta, a gente está sujeito a condições externas que podem acontecer. Então, por isso que a gente tem que se precaver em relação a qualquer tipo de erro aí administrativo que possa ocasionar algum problema maior, certo? Então, finalizando aqui a minha parte, eu vou passar para o Fábio. Nós vamos ter um pequeno intervalinho aí para trocar de webconferencista. E aí, vocês podem então ir anotando aí as dúvidas de vocês, para que a gente possa interagir aí no final da nossa reunião. Tá certo? Muito obrigado a todos. Tenham uma ótima continuação aí da webconferência. Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Diretores, diretoras, vice-diretores, vice-diretoras, coordenadores, coordenadoras, professores, professoras, boa tarde. Eu sou o Fábio, né, PCNP Educação Física, e após essa excelente explanação do nosso colega Fabrício, nós estaremos falando um pouco a respeito do GESP, dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo. Bem, então, o GESP, ele possui uma resolução lá de 22 de março de 2013, da qual coloca tudo o que dispõe, né, sobre os jogos. Então, lá nessa resolução, nós encontramos tudo que cabe a cada secretaria, porque a resolução é uma resolução conjunta da Secretaria de Educação, da Secretaria de Esportes, da Secretaria da Pessoa com Deficiência e da Secretaria de Tecnologia, no caso, as ETECs, né? Então, dentro dessa resolução, nós vamos encontrar tudo que cabe a cada secretaria, o que cada secretaria deve realizar para que os jogos aconteçam. Então, no caso da Secretaria da Educação, a questão do efetivo exercício do professor, né? Da questão
dos alunos, quando eles saem para jogar, qual que é o parâmetro, onde eles estão amparados para que isso possa acontecer, esses alunos voltarem para as escolas, realizarem as suas avaliações, caso naquele dia que teve a competição, dele vir a faltar, no caso, né? Mas esteve aqui, então ele poderá voltar e realizar as suas avaliações. Então, tudo está dentro dessa resolução conjunta. E também as 4 secretarias, todo ano, né, ela solta a portaria conjunta, que é o regulamento dos jogos, o regulamento do GESP. Não vou aqui falar sobre tudo que condiz no regulamento do GESP, mesmo porque nós iríamos precisar aí de umas 3 horas só da parte do regulamento. Então, eu elenquei alguns artigos para que a gente possa estar conversando. Então, inicialmente, nós vamos falar dos objetivos do GESP. O GESP tem por objetivo promover, por meio da prática esportiva, a integração e o intercâmbio entre os alunos das unidades escolares da rede de ensino fundamental e médio em todo o Estado, favorecer a descoberta de novos talentos esportivos que possam ser indicados para participar dos programas Bolsa Talento Esportivo e Centro de Excelência Esportiva, além de fomentar o desporto escolar no Estado de São Paulo. Tanto o objetivo do regulamento quanto o objetivo da resolução, os dois, eles se coincidem, né? O objetivo é praticamente o mesmo, devendo-se acrescentar apenas na questão da resolução a sociabilização desses alunos, né? A comunicação entre eles, o gosto pela prática da atividade física, né? Então, tudo isso englobam os objetivos que nós vamos encontrar lá no regulamento, como também lá na resolução do GESP. Então, lá no artigo 11, nós iremos encontrar o seguinte, e nós devemos nos atentar a isso. Os alunos deverão obrigatoriamente ser dirigidos em todas as etapas por professores de educação física da unidade escolar, cujos nomes constem da relação nominal, ficando impedida a participação de professor eventual das unidades escolares da rede pública estadual. As equipes deverão ser dirigidas como segue. Então, no caso, somente um professor de educação física na fase DE, que é aquela nossa fase que nós realizamos aqui em Taquaritinga, realizamos jogos em Ibitinga e também lá na cidade de Itápolis, né? Então, é apenas um professor por equipe. E também, lá na etapa 4, nas modalidades individuais, também apenas um professor por equipe. Então, lá no atletismo é apenas um professor, no tênis de mesa, no xadrez e na dama, também apenas um professor. Quando é que cabem 2 professores? Na fase regional, cabem 2 professores, e também lá na final, na etapa 4, nós encontramos também 2 professores, tá? Até por uma questão, como estão viajando, estão em outra cidade, na questão de alojamento, sempre há necessidade, às vezes, de 2 professores para tomarem conta das equipes, tá? Então, um professor na fase DE, 2 professores na fase regional e na fase final. Lembrando que nas modalidades individuais sempre será apenas um professor, né? Tanto na fase DE, como na fase regional, quanto lá na fase final. Tá bom? No artigo 14, fica expressamente proibida a participação do aluno que se apresentar sem a presença do professor de educação física, legalmente inscrito e ou indicado por meio de ofício devidamente indicado pela direção da unidade escolar, quer para o embarque do transporte, quer durante o seu trajeto. Então, vamos nos atentar ao seguinte.
não existe uma equipe que vai jogar sem um técnico, no caso, o professor. Então, não tem como a equipe se apresentar na quadra de jogo sem um professor. Então, precisa do professor. Esse professor ele tem que estar legalmente inscrito. Então, lá no finalzinho da relação nominal, aquela relação de 20 alunos, no caso das coletivas, né? No caso de 8 alunos, no caso da dama, do xadrez e do tênis de mesa, e também na relação nominal do atletismo. Sempre haverá aquele campo onde deverá se colocar o nome do professor. Esse campo, nós encontramos, na verdade, 2 campos para nome dos professores. E quando não há possibilidade desse professor estar vindo, a escola poderá indicar, através de ofício, um outro professor da unidade escolar de educação física, para que ele possa vir estar representando a unidade escolar e representando aquele professor que, por algum motivo, naquele dia, ele não pôde vir. Então, nós temos o professor legalmente inscrito e temos o professor que poderá ser indicado pela direção da escola para que ele possa vir dirigir essa equipe durante os jogos. E também, uma questão muito importante, né, como nós estamos falando de transporte, uma equipe não pode viajar nunca sozinha. Sempre terá que ter ali o professor juntamente com essa equipe para que essa equipe possa viajar. Ela não pode entrar de maneira nenhuma dentro do ônibus se o professor não estiver. Tá? Ou o professor, ou de repente alguém indicado pela escola através de ofício para que ele possa viajar. Tá? Isso está no regulamento. Então, se está lá no regulamento, a gente precisa estar cumprindo. Né? No artigo 15, parágrafo 4º, a inscrição e a veracidade dos dados dos alunos constantes nas relações nominais serão de inteira responsabilidade da direção da unidade escolar e de seus professores de educação física. Tá? Então, a inscrição é feita, nós mandamos sempre lá com o prazo da inscrição, a inscrição é feita, então, quem faz a inscrição? É a escola. O professor indica apenas as equipes que irão fazer parte dos jogos, então, quem faz a inscrição é a direção da escola. Então, quem escreve é a direção da escola. Tá? E é uma responsabilidade tanto da direção quanto dos professores sobre aquela inscrição, a veracidade daquela inscrição. No parágrafo 5º, vamos encontrar assim: se forem comprovadas irregularidades nas inscrições pela organização, a unidade escolar será desclassificada, ficando imediatamente impedida de continuar na competição nas modalidades, categoria e sexo, onde ocorreram as irregularidades no ano de 2019, porque o regulamento é de 2019. Os professores responsáveis ficaram impedidos de participar do GESP no ano de 2019 e 2020 e todas as suas etapas, categorias e modalidades. 2019, porque é o ano que está em curso, e também fica impedido de participar lá no ano de 2020. Né? Então, precisa se atentar muito a isso. Nós não temos esse problema, graças a Deus, aqui nós não encontramos assim atletas que não fazem parte ou mesmo estejam lá de forma errada, né? Não está inscrito ou coisa parecida, ou idade, né? Mas, se nós encontrarmos esse problema, nós teremos que tomar as medidas cabíveis dentro do regulamento. Tá? Quanto ao congresso técnico, que a gente realiza todo ano, 2 vezes no ano. Né? Um no início do ano, visando as 2 categorias infantil e mirim, e uma mais para o final do ano, por volta de agosto, setembro, comecinho de outubro,
para nós realizarmos os jogos da categoria pré-mirim. Então, artigo 18, antes do início de cada fase, deverá ser realizado o congresso técnico, com a presença obrigatória de um representante de cada unidade escolar envolvida na seguinte conformidade. Na fase da etapa 1, professor de educação física ou membro da equipe gestora da unidade escolar. Tá? Então, no congresso técnico, a escola precisa se fazer representar, né? Inicialmente pelo professor de educação física, responsável pelas turmas de ACD, ou mesmo responsável pelas equipes que irão fazer parte dos jogos. Caso o professor não venha, se a escola tiver um outro professor de educação física, virá esse no lugar, ou ainda algum membro da equipe gestora da unidade escolar, para que possa realizar e entender como é que funcionam os jogos, ver a tabela, essas coisas todas. Tudo que for falado dentro do congresso técnico. Inclusive, dentro do congresso técnico, a gente fala realmente das listas, para que se providencie as listas com antecedência, né? Principalmente para as equipes que vão fazer uso do transporte, para que não ocorra problemas futuros nessa questão. Tá bom? Então, sempre, tudo isso é resolvido sempre lá no congresso técnico. É para isso que existe, então, esse congresso, para dirimir toda e qualquer dúvida e também algumas orientações. No artigo 24, a unidade escolar deverá justificar a ausência por escrito, em papel timbrado, assinada pelo professor e protocolar no órgão responsável pela realização da fase, que no caso da nossa fase DE é aqui na diretoria de ensino, até às 17 horas do primeiro dia útil, após a data do jogo ou competição, né? Então, sempre que ocorrer, a gente torce para que não ocorra, né? Mas a gente no dia a dia nós não sabemos, né, como que está funcionando essa questão. Porém, mas se tiver alguma ausência, tem que justificar o porquê que a unidade escolar, a equipe, não participou naquele dia dos jogos ou competição. No parágrafo 1º, na fase da diretoria de ensino, a justificativa da ausência deverá ser assinada também pela direção da escola. Então, não é só o professor ligar, olha, minha equipe não vai. Não, ela não vai por quê? Então, tem que haver uma justificativa por que a equipe não virá, tá? Para que depois nós possamos tomar todas as providências necessárias. E no parágrafo 2º, o não cumprimento desse artigo impedirá a unidade escolar e o professor de participar no ano seguinte, na modalidade, categoria e sexo, ficando ainda sujeito a sanções que poderão vir a ser aplicadas pelas comissões disciplinares permanentes ou pela comissão disciplinar especial. Porque se nós lermos ali no regulamento, nós vamos observar que nós temos um TJD, um Tribunal de Justiça Desportiva. Tá? Nunca nós precisamos acionar esse tribunal. Nós, até agora, não houve a necessidade disso. Os jogos ocorrem sempre de maneira bem, né? Então não há essa necessidade. Mas, se haver algum caso onde caberá a ação do Tribunal de Justiça, então o mesmo será acionado para que possa dirimir todas essas questões. Tá? Como eu frisei no início, foram alguns pontos, alguns artigos do regulamento. O regulamento ele é muito extenso. Não há necessidade de nós entrarmos em detalhes de jogos, de regulamento de modalidades, porque não é o momento, não é o caso. Tudo isso nós passamos para os professores nos congressos técnicos.
né? Nós temos uma parte dentro do Congresso Técnico, que é o estudo do regulamento. Então, sempre nós estamos estudando. Essa parte aqui é mais com a questão que visa, como nós estamos falando, do transporte. Um grande abraço a todos. Eu passo agora a palavra, né, para a nossa webconferencista, a Patrícia, que vai falar um pouco sobre o modelo, né, de como será feito essa solicitação no transporte. Um grande abraço a todos e uma excelente continuação da nossa webconferência. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Patrícia, eu sou do Núcleo de Compras e Serviços, né? E sou eu que fico responsável, né, junto com o Fabrício, pela contratação do transporte, né? Então, esse novo procedimento, ele vem para nos ajudar a agilizar a nossa contratação, né? Então, eu gostaria de só reforçar que para esse formulário ser preenchido, é necessário que exista, né, a conversa entre todos vocês da unidade escolar, né? O professor, o diretor, a pessoa que vai preencher, né? A gente vai conversar um pouquinho mais adiante. Então, precisa ter essa conversa, né, a todo momento, para que, se há uma classificação da equipe, o professor informe o mais rápido possível a pessoa que vai preencher, e a pessoa que vai preencher informe o diretor do que está acontecendo, né? É necessário que essa conversa ela seja feita com vocês e conosco em conjunto, tá bom? Então, quais são as vantagens desse formulário, né? Vai ser a concentração das solicitações. Por quê? A concentração, ela melhora, ela dá mais agilidade no processo e a facilidade para a informação dos jogos também ficam integradas, que envolve tanto vocês, né, a unidade escolar, quanto a direção, o PCNP, o Núcleo de Compras e Serviços e a empresa também. Então, esse formulário, ele serve para isso. Porque o que vinha acontecendo? Muitas vezes as informações chegavam para o Núcleo de Compras direto, sem passar pelo PCNP. Nós mudamos esse procedimento, né? E agora era via PCNP, mas mesmo assim alguma coisa ainda ia para a gente. Então, com essa implantação do formulário, vocês não têm mais a obrigatoriedade, né? A gente eliminou isso, de vocês enviarem o ofício solicitando transporte, tá? Então, não necessita mais esse procedimento, né? Vai ser tudo via formulário, que era algo que, às vezes, chegava no nosso e-mail, chegava no e-mail do Fábio, e a gente ficava um pouco perdido. Então, isso vai ajudar a gente a nos concentrar. Então, eu peço o seguinte para vocês, tem aí esse link que o nosso mediador enviou no chat. Então, por favor, cliquem nesse link para abrir, para vocês já ir se familiarizando. Por favor, por gentileza. Caso vocês não consigam acessar por esse link, mas ele está certo, aqui é um outro, quando vocês forem preencher, para ficar mais fácil. Então, ele já está disponível no nosso site da diretoria. Então, vocês tem o menu, vai nos serviços. Em serviços vai estar formulário de transporte GES. Clicando, ele vai abrir o mesmo link que vocês estão vendo aí, tá bom? Então, vocês vão precisar, primeiramente, acesso a ele. E aí vai pedir algumas informações, tá bom? Se vocês não estão logados com uma conta do Google, ele não vai deixar vocês já terem essa interação agora. Então, o que eu vou pedir para vocês? As pessoas que já conseguirem acessar esse link e fazer o login com uma conta do Google, pode ser pessoal, tá bom? Só para a gente fazer o teste. Se não conseguir acessar esse formulário agora, não tem problema. Eu peço que me acompanhem aqui pelos slides. Quem puder acompanhar direto, eu vou estar explicando passo a passo. Então, para a solicitação das viagens, né, o formulário deve ser preenchido integralmente.
Então, o formulário ele tem um asterisco vermelhinho, indicando a obrigatoriedade. Então, se vocês tentam pular para outra questão, ele vai aparecer em vermelho falando, olha, esse campo é obrigatório. Então, você tem que preencher todo. Há somente um campo que ele não é obrigatório, que depois eu vou explicar para vocês, tá? Para mais de uma viagem, deve ser preenchido uma requisição para cada. Então, por exemplo, tem outros dias de viagem, então você tem que preencher uma requisição para cada dia de viagem, tá? Por quê? Na hora que vocês estão preenchendo o formulário, vocês não conseguem selecionar mais de uma data, né? Infelizmente é um pouco travado esse formulário por hora. Então, tem que ser preenchida uma requisição para cada dia de viagem. É permitida a edição dos dados, então depois que vocês enviam o formulário, vocês podem editá-lo, né? Mas para o caso que apresente erros, né, aí vocês podem editar. Então, por exemplo, você acabou de preencher e viu que você preencheu, eu preenchi a equipe errada, não sei, ou a data errada. Você pode voltar e editar. Agora, se você quer editar para novas solicitações, não, tá? Porque aí ele vai sobrepor essa requisição que você fez primeiro, tá? Então, tem que ser realmente uma para cada. Então, como eu comentei inicialmente com vocês, é necessário fazer um login com uma conta do Google. Pode ser uma conta particular. Então, por exemplo, a pessoa que vai fazer essa solicitação pode fazer o seu login, não tem problema. Ou se vocês acharem que tenha muita necessidade, não é obrigatório, tá? Vocês podem criar uma conta gratuita no Google só para estar tendo acesso a esse formulário, tá? Agora, quando vocês começam a preencher o formulário, ele vai pedir o endereço de e-mail. É a primeira coisa que aparece. Vai ter umas orientaçõezinhas, né? E tem o endereço de e-mail. Nesse endereço de e-mail, o que vocês têm que colocar é o endereço da escola, tá? Não é o particular que vocês usaram para fazer o login. Por quê? As informações vão ser trocadas entre nós e a escola. Depois da confirmação, nós vamos enviar para esse e-mail que foi cadastrado. Então, se vocês colocam do particular, fica restrito a vocês. Então, por favor, atentem-se a isso, a colocar o da escola nesse campo indicado. Depois, como solicitante, vocês devem selecionar o nome da escola. Então, aparece já uma lista com o nome de todas as escolas da nossa diretoria. Só selecionar direto, tá? Ele tá as ordens já com o CIE, tem as escolas separadas por cidade, então tá fácil a localização. Depois vocês vão selecionar a cidade da escola. Então tem a relação das cidades, é o mesmo sistema, só selecionar. E depois vocês vão preencher o endereço da escola, tá? Então, preenche o logradouro, rua, avenida, o número e o bairro. Não é necessário preencher a cidade, porque vocês já colocaram. Então, somente isso que estão solicitando aí, o logradouro, o número e bairro. Motivo da viagem. Então, como o Fabrício já comentou, né, pode ser feito para o GESP, então nós já deixamos esse campo já, porque ele é mais utilizado para o GESP, mas pode ser que surja outras coisas, né, uma viagem, uma premiação, uma visita técnica, mas, relembrando, isso é algo que tem que surgir de um programa, de algo assim, em comunicação com a diretoria de ensino antes. Não pode ser, eu quero fazer uma viagem, vou lá e vou solicitar assim por minha conta. Não, não é assim que funciona. Todos os programas, eles são junto ao núcleo pedagógico, o supervisor de ensino, então tenham esse cuidado. Então, por hora, que é o que a gente vai iniciar o nosso procedimento, vai ser os jogos escolares. Então, só selecionar, tá bom? E caso seja outra coisa, aí vocês selecionam outro e aí explicam isso. Tá bom? O que é que vocês estão solicitando? A data da viagem deve ser informada no padrão
2 dígitos do dia, 2 dígitos do mês e 4 dígitos do ano, tá? Então, se vocês colocarem 2 do 2 de 19, não vai aceitar, ele vai dar um erro, tá? Então, tenham esse cuidado. E lembrando que a solicitação tem que ser feita com mínimo de 3 dias úteis, tá? Não conta nem sábado, nem domingo, nem feriado. Ou ponte, né? No caso, se existisse, ponto facultativo. Então, tenham essa atenção. Mas agora, por exemplo, se vocês já sabem que vai acontecer uma viagem daqui 2 semanas, vocês também já podem fazer. Com a maior antecedência que vocês tiverem para fazer isso, muito melhor. Principalmente para nós, porque nós conseguimos adequar as viagens, né, com tranquilidade, o nosso feedback vai ser muito mais rápido. Então, quanto antes vocês conseguirem mandar, muito melhor. Aí, o horário previsto para a saída da unidade escolar. Então, vocês preenchem, vamos supor, se o jogo é no período da manhã, 7 horas da manhã. Supondo, né, se tem que chegar às 8, mais ou menos. Só que o que acontece? É um horário estimado, tá? Por quê? Se, vamos supor, a sua escola é de Itápolis e classificou uma equipe de Ibitinga, ou a equipe de Ibitinga também está solicitando esse transporte. Então, o que acontece? A nossa função é agrupar essas viagens. Então, o horário de saída vai alterar. Então, a gente vai ter que arrumar isso certinho. Então, isso é um horário estimado que será confirmado depois, quando a viagem for confirmada, tá bom? Então, o que é só para vocês terem uma base. E também é muito importante vocês colocarem o local de destino. Então, muitas vezes, os jogos podem ocorrer aqui no Ginásio de Esportes de Taquaritinga, pode ocorrer numa escola, aí na região de Itápolis, ou no ginásio de Itápolis, ou em Araraquara. Então, vocês colocam o local, somente o local. Então, Ginásio de Esportes de Taquaritinga. Não deve ser informado o endereço ainda, tem campo próprio para isso, tá bom? E aí, a cidade de destino. É a mesma situação lá de quando vocês selecionaram para a escola. Então, escolhe a cidade, já tem aí pré-cadastrada. Caso não tenha a cidade onde vai ocorrer essa viagem, não esteja aí nessa lista, vocês podem informar ela aí embaixo, que esse é o campo não obrigatório, que vocês podem ver que ele não tem um asterisco vermelho. Ele só é preenchido caso não exista a cidade nessa lista, tá bom? Não tem que preencher novamente. Então, somente nesse caso. Preencher o endereço, se é uma escola ou se é um ginásio, o que seja, vocês vão preencher o mesmo padrão que vocês preencheram para a escola. Somente a rua, o número e bairro, porque a cidade também já está lá. Horário previsto para a chegada no destino, né, com a maior precisão possível. Então, isso é super importante. Se os jogos começam às 8 horas da manhã, vocês devem nos informar, 8 horas começa, para que a gente calcule o tempo que vai levar para esse ônibus chegar no destino, passando por outros lugares e tudo mais. Então, é super importante esse campo, tá? Horário previsto para retorno ao local de origem. Eu sei que é um pouco complicado mensurar isso, porque, por exemplo, no caso dos jogos, pode se estender um pouquinho mais, dependendo da complexidade do jogo, e ele pode ser alterado. Só que a gente necessita de uma estimativa. Então, por exemplo, o jogo está correndo no período da manhã. Então, o máximo que ele pode acabar, 1 hora da tarde. Então, vocês colocam que a previsão máxima de retorno seja 1 hora da tarde. Porque, de repente, vocês precisam ficar o dia todo fora. Então, também isso é importante informar, tá? E aí, caso vocês tenham dúvida também, a gente conversa, né? Mas, para os jogos no período da manhã, vocês já podem colocar 1 hora, que é o máximo. Quantidade de passageiros. Aqui é muito importante vocês informarem a quantidade exata, tá? Deve corresponder à quantidade exata da lista de passageiros.
e só deve ser preenchida com números. Então, não adianta vocês escreverem 10. Vocês têm que informar com 2 dígitos 10, tá bom? E aí, isso tem que corresponder com a lista que vocês vão colocar. E vocês vão preencher o responsável pela solicitação. Então, o nome, o RG e o cargo. Esse responsável pela solicitação não necessariamente tem que ser o professor, tá? Pode ser a pessoa da secretaria, quem é que esteja aí preenchendo. A lista de passageiros, pessoal, ela tem um campo próprio, tem que ser feita em Word Excel, tem que ser exatamente, né? E não pode ter pessoas alheias a isso. Então, aqui tem um modelinho da lista. Aí vocês têm um campo que tem modelo de lista de passageiros. Faça o download do material aqui. Vocês podem baixar para vocês terem acesso. É o modelinho que vocês vão usar, tá bom? Para adicionar o arquivo, vocês clicam em adicionar arquivo no campo indicado. Seleciona a lista em selecionar arquivos do seu dispositivo. Clicar em fazer upload, que é esse botãozinho azul. Ele vai adicionar e ele já vai ficar salvo no formulário. Caso ele apresente erros, ele vai ser informado, lembrando que só pode ser em Word e Excel, tá? PDF não. E é isso. Vai ter um campinho de observações. Caso seja necessário, vocês podem colocar qualquer coisa, tá? Que seja relativo à viagem. Se não, pode deixar em branco, porque ele não é obrigatório também. E vocês vão finalizar, enviar. Depois que vocês enviem, vai ter a confirmação de que realmente ele foi enviado, tá? E uma cópia do formulário irá ser enviada para o e-mail cadastrado no início do preenchimento. Bom, pessoal, com isso nós encerramos a nossa parte. Eu abro para dúvidas, caso exista. Se vocês quiserem mandar no chat, nós já respondemos agora. E agora eu passo a palavra novamente para o Fabrício, para que vocês enviem as dúvidas. E caso não exista, ele irá finalizar. Eu agradeço muito a presença de vocês, que possa ser muito produtivo esse formulário, né? Ele é temporário por hora, futuramente ele vai ser aperfeiçoado, mas ele é a única comunicação que nós vamos ter para essas requisições, tá? Muito obrigada. Pessoal, enquanto vocês vão mandando as dúvidas aí, pode interagir, pode mandar, nós ainda temos alguns minutos, pode mandar aí no chat que a gente esclarece para vocês. Só alguns pontos para elencar aqui e fechar o que tanto o Fábio quanto a Patrícia já esclareceram para vocês. O único meio de comunicação será um formulário. Ah, eu mandei um e-mail pedindo a viagem. Não vai ser atendido. Eu mandei o e-mail e eu mandei o ofício pedindo a viagem. Não vai ser atendido. Eu mandei o requerimento, lá o formulário, e um ofício. Será atendido se o requerimento tiver com as informações preenchidas adequadamente dentro do prazo. Então, a responsabilidade total das solicitações de todas as viagens que vão acontecer é da escola. Ah, já estava lá, mandei um ofício pedindo viagem para todos os dias que serão classificados. Isso não existe mais, tá? Classificou, precisa do transporte, 3 dias de antecedência, vai lá e faz a solicitação. Fora do prazo não vai ser atendido e outro meio também não será atendido, certo? Ah, estou tendo algum problema em preencher o formulário, estou tendo algum problema com o site, da diretoria, com o formulário, entre em contato com o pessoal do NIT, entre em contato com o pessoal do núcleo de compras, eu aviso o Fábio, avise a gente de alguma forma que a pessoal da equipe técnica aqui, principalmente o pessoal do núcleo de tecnologia, vai estar verificando o que está acontecendo, que às vezes pode ser algum probleminha ali com o site, com o sistema, certo? Quem vai informar sobre as datas dos jogos, as classificações, que vai informar vocês quando vai acontecer, isso é o núcleo pedagógico, é o Fábio, que trata diretamente com o responsável dos jogos, tá? O núcleo de compras somente recebe a informação, a solicitação. Coloquem isso em mente. É uma requisição. Eu estou requerendo um serviço para a minha unidade escolar, um transporte para os meus alunos. O dia que vai jogar, tabela, classificação, isso é tudo com a parte pedagógica, com os responsáveis dos jogos. Eu, enquanto equipe gestora, tenho que ter a responsabilidade de, com 3 dias de antecedência, solicitar o serviço que eu estou precisando para a minha unidade
participar daqueles jogos ali, certo? Como a Patrícia bem frisou, por um exemplo, semana que vem já tem viagem, semana que vem já tem um cronograma de início de uma nova fase dos jogos, você já sabe que sua equipe, sua escola deve ser transportada, já manda o requerimento, tá? Já entra lá, já preenche, já manda a solicitação. Não precisa esperar os 3 dias. Os 3 dias são um tempo mínimo. Quanto antes, melhor, para que a sua viagem possa ser bem preparada, certo? Eu peço para que vocês fiquem muito atentos, que a gente tem problema, que às vezes a escola não verifica o e-mail. Toda a comunicação é feita através do e-mail da escola. A resposta do formulário vai para o e-mail. Se teve algum problema ou aquilo não vai ser atendido, ou aquela viagem não vai ser atendida, é pelo e-mail que nós vamos avisar. Nós não vamos estar ligando para ninguém, tá? Nem o professor vai ser avisado lá nos jogos, nem o Fábio vai avisar. É por e-mail que nós vamos fazer essa comunicação. Então, por favor, fiquem atentos ao e-mail, tá? O pessoal que pede lá para que o pessoal que abre o e-mail com o professor, com quem está solicitando lá no formulário, tenha uma interação, conversa, uma comunicação efetiva. Porque às vezes a gente manda uma resposta lá no e-mail, e aí não passa para o professor está achando que está tudo bem, que o transporte está tudo bem, e não está. Tá? Então pede para o pessoal ficar muito atento ao e-mail, certo? A lista é que nós temos uma solicitação aqui, uma questão, tá? Nós já vamos tratar isso aí com o pessoal do Moraes Barros, tá? A lista tem que estar pronta para o envio no formulário, ou seja, a lista que vocês vão anexar lá, deixa ela pronta e anexa a lista. Lembrando que a lista é de passageiros. Eu sei que é as mesmas pessoas da equipe que vão jogar, mas o que você está solicitando é uma viagem para 20 alunos, é uma lista com 20 alunos que tem que estar ali anexada, certo? Vamos lá. Dr. Antônio Moraes Barros. E quanto ao cuidador? Pode acompanhar o aluno nas viagens? Tá, o aluno que necessita do cuidador, ele participa dos jogos? Tem algum caso, Fábio, onde nós não temos assim, do PCD, nós não temos nenhuma escola inscrita. Certo. Mas nada impede isso. Como o Fábio está frisando aqui. No momento, nós não temos nenhum PCD inscrito participando dos jogos. Caso essa escola tenha um futuro, uma contratação, sim, o cuidador ele é contratado justamente para que esse aluno possa se locomover. Essa é a função do cuidador. Então, se ele tiver que locomover-se fora da unidade, a gente autoriza, inclui esse cuidador na lista, ele viaja lá com esse aluno, a gente consulta o contrato do cuidador, mas no momento nós não temos nenhum tipo desse caso. Nos jogos, não. Não digo nos jogos, e sim nas demais viagens. Nas demais viagens, sim, sem problema nenhum. A gente só precisa documentar isso de uma forma clara. Se o aluno for viajar e necessita do cuidador, o cuidador vai preencher as suas atividades, inclusive fora lá da unidade. Tá certo? Só que isso tudo tem que ser estudado, porque o cuidador também ele tem uma carga horária, né? A gente tem que analisar ponto a ponto. O cuidador tem uma carga horária que não pode, às vezes, ser excedida, às vezes tem que ter alguma compensação, a empresa tem que ser avisada. Então, nesses casos, por favor, eu peço para que vocês entrem em contato com a gente com mais antecedência possível. Tá? O aluno não vai deixar de ser transportado, de participar da atividade pedagógica, porque não tem cuidador. Vocês podem ficar tranquilos. Eu só peço para que vocês avisem com antecedência para que a gente siga o trâmite legal aí. Certo? Pessoal, tem mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma... lá, pessoal do vereador Antônio Comer. Para a fase regional do GESP, já teremos que usar esse novo procedimento? Sim. Para a semana que vem. Se tem jogos semana que vem, esse novo procedimento está válido a partir de hoje. Qualquer solicitação de transporte a partir de hoje é através do formulário. Tá? Vai jogar semana que vem, segunda-feira, já está correndo o prazo de vocês solicitarem esse transporte. Certo? Seja para a fase regional, para demais, não sei qual fase que nós estamos agora. Vai entrar na fase DE, na categoria Mirim. É através desse formulário que vai ser solicitado. Tá? Então, peço muita atenção para vocês não perderem o prazo aí. O pessoal da assistência técnica aqui, da equipe técnica, está pedindo para vocês lembrarem de preencher a enquete aí, como vocês já estão acostumados, certo? Não esqueçam de preencher a enquete. E dando aí a devolutiva sobre a qualidade da nossa webconferência.
certo? Aqui temos alguns contatos, tá? São os contatos do núcleo de compras. A Patrícia é a principal interlocutora entre a diretoria e a escola, ela que é a gestora da ata de transporte, tá? Ela que faz as contratações. Então, principalmente a Patrícia, em qualquer dúvida, qualquer problema, com o formulário ou com o preenchimento. Lembrando, gente, nós estamos numa fase de adaptação, tá? Às vezes o formulário não vai atender na integralidade, aquilo que a gente precisa, nós vamos nos adaptando. O intuito é o quê? Informatizar para facilitar, tanto para nós quanto para vocês. Tá? E todo mundo fica responsável dentro daquilo que lhe cabe, certo? Qualquer problema, se vocês necessitarem de alguma melhoria, qualquer coisa que vocês quiserem acrescentar, sugerir, por favor, nós estamos disponíveis, tem os nossos e-mails, nosso telefone, vocês estão sempre em contato com a gente, o Fábio, até mesmo com o Claudinho lá, o pessoal da tecnologia, pode estar informando, dando sugestões, criticando, isso aqui não está dando certo, não tenho como saber essa informação. Nós vamos adaptar esse formulário para as necessidades de vocês. Ele foi feito e criado para vocês. Tá? Então, peço um pouquinho de paciência de vocês aí nesse primeiro momento, para a gente ir se adequando, tá? E nós estamos abertos a qualquer problema e a qualquer sugestão que vocês tenham para dar, certo? Como nós não temos mais nenhum pedido de palavra, não temos nenhuma questão aí no chat, nós já vamos estar encerrando, então, a nossa webconferência. Eu agradeço em nome do Núcleo de Compras, em nome do Centro de Administração e Finanças aqui da diretoria, em nome da dirigente regional que solicitou essa webconferência, para que a gente pudesse dar mais lisura, para que a gente pudesse dar maior transparência para os nossos trabalhos. Em nome de toda a diretoria de ensino, eu agradeço a participação de vocês, a interação de vocês. Nós estamos aqui disponíveis para tudo que vocês precisarem, tá? Eu peço para vocês, encarecidamente, que vocês comecem a utilizar o formulário a partir de agora. Já entrem lá, dá uma mexida lá, vê todos os campos, imprime, às vezes, o formulário para passar para o professor, que o professor tem que ir atrás das informações. Deixe a equipe toda inteirada daquilo que está acontecendo. Tá certo? Nós contamos com a colaboração de vocês, mais uma vez nós agradecemos, tá? E nos colocamos à disposição, tá certo? Muito obrigado a todos, né? E tenham uma ótima semana, uma ótima continuação aí dos trabalhos de vocês. Muito obrigado, um abraço e até mais.